Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. É um tipo de movimento que pode ser encontrado facilmente em situações cotidianas. E um exemplo muito bom disso aí é justamente um carro no processo de aceleração ou no processo de frenagem. De forma simplificada, nós podemos dizer que o móvel estará em MUV, movimento uniformemente variado, é assim que a gente abrevia, né? Se a aceleração escalar instantânea apresentar um valor constante e diferente de zero, tá certo? Então observe aqui a título de ilustração, esse automóvel está no processo de frenagem. Se essa frenagem ocorrer de tal forma que a aceleração durante o processo seja constante, então trata-se de um MUV, ok? Todo movimento tem a sua função. Então, nós vamos estudar agora a função horária da velocidade no caso do movimento uniformemente variado. Lembrando que no movimento uniformemente variado, a velocidade aumenta ou diminui de forma linear, né? Isso quer dizer que se você for construir o gráfico da velocidade, vai ser uma linha reta. Isso ocorre porque a aceleração é constante. A aceleração sendo constante, isso quer dizer que a aceleração média bate exatamente igual com a aceleração instantânea. Ok? Utilizando a fórmula da aceleração média, que já é conhecida de vocês, que é ΔV sobre ΔT, ou seja, V menos VO sobre T menos TO. E aí a gente tira o TO, porque o TO é igual a zero, e pode trocar o AM por A. Então a gente aplica meios por extremos, e aí a gente passa a ter a função horária da velocidade. É essa aí, ó, V igual a VO mais AT. V é a velocidade em um dado instante, VO é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. Pois bem, analisando direitinho aí essa equação, a gente pode perceber que se trata de uma função do primeiro grau, né? Vocês já devem ter estudado isso em matemática. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo, como na função do primeiro grau é uma reta, então aqui vai ser uma reta também, né? É uma reta que pode ser crescente se o A for positivo, ou decrescente se o A for negativo, conforme vocês podem perceber aí, ó. Com o A positivo, né, a reta que representa a velocidade vai ser crescente. Com o A negativo, a reta que representa a velocidade vai ser decrescente, ok? E a função horária dos espaços, né? Nós tivemos a função horária da velocidade, agora vamos ver a função horária dos espaços. É essa aí, ó. Com essa fórmula, que é uma fórmula um pouquinho mais ampliada, né? Nós podemos calcular o espaço em qualquer instante. Ó, nós temos S, que é o espaço num dado momento, posição num dado momento, igual a SO, que é o espaço ou posição inicial, mais VO, que é a velocidade inicial, multiplicado pelo tempo, mais A, que é a aceleração, multiplicado pelo quadrado do tempo, dividido por 2. Se você comparar direitinho, vai ver que se trata de uma função do segundo grau. Ó, nós temos o t ao quadrado, que corresponderia ao x ao quadrado da função do segundo grau. E você deve lembrar que na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Veja que é uma parábola que pode ter, lembrando, né, concavidade para cima. Isso vai acontecer quando o A for positivo, ou concavidade para baixo, quando o A for negativo. Lembrando de ter aquele cuidado, ó, porque uma parábola mesmo, né, nós completaríamos essa curva aqui para o outro lado, né? Mas aqui a gente não completa, porque se completarmos o tempo ficaria negativo, e vocês já sabem, o tempo não pode ser negativo, ok? Uma forma também lúdica de você lembrar é essa aí, ó. Você coloca os dois olhos, os dois olhinhos, né? Se você ficar feliz, né, se a figura ficar feliz, então é positivo, é crescente, né? É concavidade para cima, a aceleração é positiva. E se ficar triste, aí nós temos um caso de aceleração negativa, tá certo? Então, positivo, feliz, negativo, triste, ok? Estamos falando da aceleração, beleza? Bom, agora vamos classificar os movimentos. Não confundam com a classificação com relação à velocidade, que nós estudamos no vídeo anterior, que poderia ser progressivo ou retrógrado. Aqui a classificação é com relação à combinação da aceleração com a velocidade, que pode ser acelerado ou retardado. Nós temos aqui o movimento é dito uniformemente acelerado quando o módulo da velocidade aumentar sempre de um mesmo valor por unidade de tempo, né? Então, há duas situações que isso pode ocorrer. Se
a aceleração for positiva e a velocidade também for positiva, né? Pode observar aqui as duas tendo o mesmo sentido, ó, positivo com positivo, então o movimento vai ser acelerado. Mas também, se as duas tiverem o mesmo sentido para o lado negativo, ou seja, se a aceleração for negativa e a velocidade for negativa, então o movimento também será acelerado, porque aí o módulo da velocidade continuará aumentando, mesmo que seja para o lado negativo. Então a ideia é essa, né? A dica é essa. Se velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, sejam os dois positivos ou sejam os dois negativos, o movimento é acelerado. E quando é que o movimento é retardado? É justamente quando o módulo da velocidade diminui de um mesmo valor por unidade de tempo. Quando é que isso ocorre? Isso vai ocorrer quando a velocidade tem um sentido e a aceleração tem um sentido contrário. Ó, veja, velocidade positiva, aceleração negativa, né? Então nós teremos aí um movimento retardado. E também, ó, quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Então veja que a maneira melhor de lembrar é essa, ó, quando os sinais são diferentes, um positivo com negativo, não importa quem é o positivo e quem é o negativo, o movimento será retardado. Nós temos aqui um quadro, não é, resumindo a classificação dos movimentos. Lembrando que o movimento pode ser classificado quanto à velocidade ou quanto à aceleração. Nesse caso aqui nós temos a ilustração do movimento que é progressivo e acelerado. Por que é progressivo? Porque a velocidade é positiva. E por que é acelerado? Porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Observe aqui, ó, a aceleração é positiva, ok? Movimento progressivo e retardado. Por que é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Mas por que é retardado? Por quê? Porque velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Ó, uma é positiva, outra é negativa. Velocidade positiva, aceleração negativa. Observe aqui ao lado no gráfico da aceleração. Vamos dar uma continuidade aqui. O movimento retrógrado e acelerado. Por que o movimento é retrógrado? Observe que a velocidade é negativa, por isso que é retrógrado. E é acelerado, por quê? Porque a aceleração e velocidade, ó, tem o mesmo sinal, ó, ambas são negativas. Então é acelerado. Pode observar aqui no gráfico ao lado que a aceleração é negativa. Nós temos aqui o movimento retrógrado e retardado. Retrógrado porque a velocidade é negativa. Retardado porque velocidade e aceleração têm sinais diferentes, ó, uma negativa e outra positiva, ok? Espero que tenha ficado claro aqui. Agora vamos a alguns exemplos para que a gente possa entender melhor. Um carro com velocidade de 20 metros por segundo freia uniformemente até atingir o repouso. Ó. Atingir o repouso significa que a velocidade é zero, velocidade final nesse caso, né? 20 metros por segundo é a velocidade inicial e a velocidade final é zero porque ele vai atingir o repouso. Ele leva 4 segundos para isso. Então a questão pede para encontrarmos a equação horária da velocidade desse carro. A equação horária, nós vamos precisar da velocidade e da aceleração. Certo? Vamos calcular a aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT, lembrando que ΔV é a velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é 20, dividido pelo tempo, que é 4. 0 menos 20 dá menos 20, dividido por 4, portanto, achamos a aceleração, menos 5 metros por segundo. Como nós já temos a velocidade inicial, agora fica fácil nós construirmos a nossa função solicitada. Ó. Essa é a forma geral, né? Então a gente só precisa substituir, ó, o VO por 20, que foi dado na questão, e o A por menos 5, que foi encontrado. Essa é a função horária solicitada. No item B, quer saber qual a velocidade do carro no instante 1,5 segundos. Pegando a função horária que nós acabamos de encontrar, basta substituir o t, que é o tempo, por 1,5. Então, nós teremos v igual a 20 menos 5 vezes 1,5. Fazendo a multiplicação primeiro, né, v igual a 20, 5 vezes 1,5 dá 7,5. Fazendo essa subtraçãozinha aí, nós teremos o item solicitado, que é a velocidade, 12,5 metros por segundo. Beleza, pessoal? Dando continuidade, vamos a mais um exemplo. Veja só, no instante t igual a 0 segundo, um objeto se desloca em movimento uniformemente variado, com velocidade de módulo 12 metros por segundo e com aceleração de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Observe um detalhe importante, o enunciado da questão disse módulo.
Quando ele diz módulo, ele não deu o sinal. Nós vamos saber qual é o sinal pela figura. Ó. A velocidade está no mesmo sentido da trajetória, então a velocidade é positiva. Já a aceleração está no sentido contrário da trajetória, então ela é negativa. Na hora de colocar o cálculo lá, se lembre de colocar o sinal de menos, tá certo? Então a questão pede para classificarmos os movimentos, ou melhor, o movimento nesses instantes aí. Bom, no instante t1 igual a 3 segundos, precisamos achar primeiro qual é a velocidade nesse instante. Nós temos a velocidade inicial, né? Mas nós não temos a velocidade no instante t igual a 1 segundo. Vamos descobrir. Utilizando a nossa função horária, v vai ser igual a 12, de onde veio esse 12? Ó, do enunciado da questão, que é a velocidade inicial. Seria mais a aceleração, mas como eu disse a vocês, ó, o módulo da aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, mas vendo aqui a figura, ela é negativa, portanto, menos 2. Aí multiplicado pelo tempo, o tempo é de 3 segundos, então, fazendo vezes 3, né, teremos V igual a 12, 2 vezes 3 dá 6, 12 menos 6, então, no instante 3 segundos, a velocidade do automóvel, do móvel, não lembro bem qual é o móvel aí, não disse um automóvel, do móvel, né? É de 6 metros por segundo. A questão quer que a gente classifique o movimento. Então vamos classificar. Quanto à velocidade, como vocês podem ver, a velocidade é positiva, portanto, movimento progressivo. E aquela combinaçãozinha de velocidade e aceleração, né? Teremos um movimento retardado, porque a aceleração é negativa, ó, é menos 2. E a velocidade positiva, sinais diferentes, movimento retardado, ok? Vamos para o item B no instante 6 segundos. Pegando mais uma vez a função horária, né? V igual a 12 menos 2 vezes t, o tempo agora é de 6 segundos, né? Multiplicando 2 por 6 vai dar 12, e 12 menos 12 dá 0. Pois bem, se a velocidade é 0, lembre-se que 0 não é positivo nem negativo. Então, nesse instante, o movimento não é progressivo nem é retrógrado. É um instante de repouso, né? Então, está instantaneamente em repouso. Outro detalhe importante é que nesse ponto, né, é que ocorre a inversão. O que é a inversão? Quer dizer que o móvel estava indo num sentido, a velocidade se torna 0 e aí ela começa a aumentar de novo para o outro sentido, ou seja, o móvel inverte o sentido da trajetória. Então é um ponto de inversão. Portanto, a gente não disse o movimento acelerado nem retardado. É o ponto de inversão, ok? E o último instante é t3 igual a 9 segundos. Vamos fazer a mesma coisa, calcular a velocidade. É só substituir o t por 9. Substituindo, vai dar 2 vezes 9, 18. Está ali 12 menos 18. Vai dar menos 6. Veja que a velocidade aí, nesse caso, é menos 6. Recordando o que nós aprendemos, quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Lembrando que a aceleração também é negativa, porque ela é a mesma em todo o movimento, né? Aí eles terão o mesmo sinal, ó. Velocidade negativa, aceleração negativa, então aí o movimento será acelerado. Ok, pessoal? Pois bem, lembre-se, a classificação de um movimento pode ser quanto à sua velocidade, aí vai ser progressivo, se a velocidade for positiva, ou retrógrado, se a velocidade for negativa. Mas também quanto à aceleração, né? Aí quanto à aceleração pode ser acelerado, quando a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, ou retardado, quando a aceleração e velocidade têm sinais diferentes. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Agora é hora de fazer o exercício. Vão lá praticar e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Tá certo? Até a próxima, pessoal.